Olá, dentista! Seja muito bem-vindo e que bom que tomou essa decisão de investir na sua carreira e começar uma nova jornada. Primeiro eu vou contar um pouco da minha história. Eu venho de família de vários dentistas. Minha mãe também era dentista, mas eu sempre via eles com problemas financeiros. Eles trabalhavam muito e nunca tinha dinheiro. Sabe aquela sensação que você trabalha muito, mas não tem tempo para ganhar dinheiro? Era isso que eu via. E de repente veio uma quebradeira. Eu tinha 14 anos quando eu falei com a minha mãe: mãe, deixa eu trabalhar de secretária com você. E ela falou: pode vir, porque a gente não vai ter condição de pagar uma secretária. Quando eu fui trabalhar com a minha mãe, eu percebia que ela trabalhava, mas eu percebia que ela não tinha tempo para fazer a gestão do consultório. Ela não tinha tempo para estudar, ela não tinha tempo para poder fazer estratégias do negócio dela. Talvez também você faça assim. Talvez você mesmo é sua secretária, você mesmo esterilize seu material. Talvez você mesmo faça as postagens do seu Instagram, o tráfego pago. E é isso que eu vou te ensinar aqui, a fazer diferente. Continuando a história, eu percebi que quanto mais ela trabalhava, menos ela especializava e aí ia ficando mais para trás. Trabalhando com a minha mãe, eu fui de encontro a um atendimento de excelência. Eu fui estudando para ter um atendimento de excelência. Foi quando eu comecei a ganhar presentes dos pacientes dela. Eu comecei a ganhar galinha viva, eu comecei a ganhar quiabo, ovo, caipira, e ela ficava até com ciúmes às vezes. Mas já, desde pequena eu tinha esse espírito empreendedora. Nas férias eu fazia pulseirinha para vender. Eu não podia ver um palco que eu subia e estava sempre falando com o público. Eu estava sempre empenhada em ajudar o próximo, no sentido de vamos fazer isso para ganhar dinheiro, para realizar seu sonho. Então eu sempre fui empreendedora. Então não foi diferente no consultório da minha mãe. Só que quando eu cheguei a entender tudo o que estava acontecendo, ela já estava num ciclo que ela não conseguia sair mais, um ciclo de contas que ou ela trabalhava para pagar, ou ela investia em estudo, ou ela investia no consultório, na parte de gestão. Aí a vida foi correndo e eu fiz a minha primeira faculdade de jornalismo. Era o meu sonho ser dentista, mas devido também às condições financeiras da época, eu fiz na faculdade que era mais próxima da minha casa. E aí fui muito feliz porque empreendedora, comunicação, e eu sempre fui do ramo de vendas. Aqui em Ubá, a minha cidade, é polo moveleiro. E no polo moveleiro tem uma feira que é a FEMUR, e me convidaram para participar no dia final da feira, que eles vendem todo o stand, todos os móveis que tem. E eu vendi o stand todo e fui contratada para trabalhar. Então, de freelance, eu virei vendedora da empresa. Depois, eu treinei outros vendedores, virei gerente e segui essa carreira. Sempre com o sonho de ser dentista, mas não sabia como que isso ia acontecer. Eu fui empreendendo, fui me desenvolvendo, fui desenvolvendo habilidade de comunicação e venda, fazendo cursos, e mal sabia eu que eu ia ter a oportunidade de fazer o vestibular de odontologia e passar. Enfim, virei dentista e aí veio o meu desespero. Foi na hora que eu sentei no mocho que eu vi que era tudo igual a minha mãe fazia. Eu não conseguia sair do mocho, eu não conseguia fazer gestão, eu não conseguia ter tempo nem para ir para minha especialização. Foi aí que eu falei: meu Deus, para que eu fui fazer odontologia? A minha mãe sempre passando muito aperto e eu sempre tentando resolver, mas eu fui para um lado, ela foi para o outro, gente? Fui para fazer a faculdade de jornalismo. E a minha mãe veio a falecer sem conseguir pagar suas contas. E mais triste ainda, ela ia receber no próximo mês sua primeira aposentadoria. Então, eu fiquei com isso no meu coração, que eu iria honrar a minha mãe, que eu ia mudar a história da odontologia, que eu ia fazer uma odontologia diferente, que eu não ia ser mais um dentista que trabalhava e não tem tempo para ganhar dinheiro, e ia empreender na odontologia. Foi quando eu sentei no mocho, assim que eu formei, e vi que era exatamente como ela fazia. Não dava tempo. A gente entra num ciclo, não pode parar de trabalhar para pagar as contas. A impressão que eu tenho é que ser dentista é como se fosse um sacrifício, mas não é bem assim. Eu precisei passar por essa fase, eu precisei entender o que a minha mãe passava, eu precisei viver isso tudo para entender que toda a minha jornada ia chegar até aqui. Com experiência em vendas, experiência em comunicação,
com a experiência de ver a minha mãe ali presa no mocho e vendo eu fazer a mesma coisa, eu cheguei a iniciar um burnout, crises de ansiedade, frustração, porque eu já vinha do empreendedorismo, eu já tinha empresas, eu já tinha feito gestões e tudo tinha dado certo. Por que ali não ia dar certo? Logo onde eu queria honrar minha mãe. Por que não fazer diferente? Mas existiam crenças limitantes. Na odontologia, é saúde. Ai, não pode vender. Como assim? Vender é resolver o problema do paciente com um preço já definido. E eu já prestes, a desistir da odontologia, Um profissional da saúde sem saúde, eu falo que a minha frase é: o dentista que não tem tempo de ganhar dinheiro porque trabalha muito e o profissional da saúde que não tem saúde. Quase desistindo, me veio a grande ideia. A grande ideia era fazer o dentista avaliador, com uma comunicação estratégica voltada para vendas, para a área da saúde. Com um bom planejamento e um bom diagnóstico, a gente consegue sim resolver o problema do paciente com um custo já definido. A gente vai dividir o curso em módulos, tenho certeza que nós vamos crescer juntos e que seremos dentistas transformados. Seremos uma geração de dentistas que não aceitaram a dar errado. Seremos uma geração de dentistas que nossa assinatura terá peso.